Bom dia, flores do dia. Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre fé. O nosso devocional de hoje traz o título: No tempo certo se cumprirá. A palavra-chave é fé. O versículo bíblico está baseado em Gênesis 22, 2, que diz: Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Amados, o que é a fé? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E o autor começa o devocional de hoje falando o seguinte: muitos debatem com o dilema de uma fé sem frutos e questionam o porquê de suas orações parecerem sem respostas. O exemplo de Abraão nos ensina sobre a necessidade de confiança e entrega total. Mesmo que ainda não vejamos os resultados. Quando Deus testou sua fé pedindo Isaque em sacrifício, Abraão demonstrou sua inabalável confiança no Pai, disposto a entregar até mesmo o que tinha de mais valioso. Quando a gente olha para esse versículo e olha para esse texto, a gente vê que a fé é a verdadeira confiança, não apenas na promessa, mas de quem crê na promessa, Deus. A gente vê que a fé exige obediência. E a obediência é uma ação, uma atitude. Obediência não é você ficar parado, estagnado. Exige atitude. Ontem eu falei para vocês como foi que eu comecei fazendo esse devocional. Uma pessoa completamente improvável, uma pessoa de terceira idade, que não entende de internet, que não tem os materiais necessários, mas que Deus pediu isso para mim. Deus vinha falando isso para mim. Então eu comecei literalmente pela fé, sem nem saber o que eu ia falar. E como eu falei, todos os dias Deus coloca na minha boca as palavras que eu tenho que falar. Porque fé exige obediência. Fé é uma ação em movimento, não é uma ação parada. Eu não digo que tenho fé e continuo da mesma maneira. A fé exige movimento. Fé, eu preciso confiar em quem está me prometendo. Eu, quando leio esse texto de Gênesis 22, 2, eu fico imaginando Abraão caminhando para o Monte Moriá com o seu filho Isaque e os servos. Eu imagino que durante a caminhada ele ficava ali o tempo inteiro se questionando: não, alguma coisa vai acontecer. Na nossa linguagem de hoje, né? Deus vai mudar de ideia. Deus não vai permitir que eu sacrifique o meu filho. Alguma coisa vai acontecer. Foi um momento difícil para Abraão, porque ele estava ali caminhando, ele estava indo em direção à morte do próprio filho, assassinato do próprio filho, podemos dizer assim. Mas ele chegou no monte, ele ergueu o altar e nada acontecia. Tudo parecia silêncio. Tudo parecia não se mover. Ele pegou a lenha,
ele amarrou a Isaac ali em cima do altar, pregou o cutelo, e naquele momento Deus bradou. Então, o tempo todo exigiu de Abraão ação, atitude, confiança, não é? Não foi uma fé estagnada, não foi uma fé parada, mas uma obediência que gerou toda uma diferença na vida de Abraão. A partir daquele momento, eu tenho certeza que Abraão nunca mais foi o mesmo. Abraão não confiou numa fé lógica, na lógica do momento. Abraão confiou que alguma coisa ia acontecer durante aquela caminhada. Quando a gente passa a obedecer, Deus começa a agir. Deus começa a mudar o quadro. Deus começa a prover. Mas nós precisamos confiar integralmente, entregar na mão de Deus e descansar e saber que Deus é Deus, para fazer muito mais do que aquilo que a gente possa pedir ou pensar. E o autor, ele fala assim: a fé é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. Ter fé significa confiar, entregar-se plenamente, mesmo sem entender. Abraão não estava entendendo nada. E muitas vezes a gente precisa dizer: Pai, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Eu não estou entendendo essa situação, mas eu te dou graças nessa situação, porque a Tua palavra diz que em tudo eu devo dar graça. Pai, eu não estou entendendo, está doendo muito, mas eu confio que o Senhor vai dar o escape. Pai, eu não tenho o que comer amanhã, mas eu sei que a Tua palavra diz que nunca os teus servos vai passar a necessidade, porque Tu supre as minhas necessidades. Abraão, ao ser solicitado, dispôs-se a sacrificar seu próprio filho. Ele acreditava que algo ia acontecer e que se ele matasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Ele o levaria de volta para a mãe dele, Sara, porque quando ele saiu, ele não falou para Sara o que estava acontecendo. Ele não falou para os servos, ele disse: eu vou adorar com o menino e voltaremos. Num plural. Eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com ele. Isso é fé. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. E como está a sua fé hoje? Como está a minha fé? A minha fé tem gerado obediência? A minha fé tem gerado atitudes? A minha fé tem crido num caráter de Deus, que Deus é aquele que não desampara seus filhos? Muito além de confiar, nós precisamos entregar. Nós precisamos crer no poder do Deus transformador, que pode transformar, pode fazer milagres, pode usar quem Ele quiser para fazer o que Ele quiser, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O nível de fé que a gente tem em Deus é o nível de transformação que Ele vai fazer em nós. Amém? Que a palavra de hoje é fé. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.